Boa tarde. Ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, já ocupou o cargo de vice-presidente da entidade e agora concorre à vaga de presidente para o triênio 2019-2021. O advogado Fabrício Castro é o convidado de hoje do Band Entrevista. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, telespectador da Band. Bom, o senhor é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, já ocupou a vice-presidência na primeira gestão do atual presidente. Por que agora ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, uma vez que, de alguma maneira, já faz parte da chapa atual? Carolina, é uma história de vida, é uma história de vocação. Começou na escola, quando eu era ainda estudante no Colégio São Paulo e já exercia ali atividade de liderança. Depois, também na faculdade. E depois, na Ordem dos Advogados. Eu entrei na Ordem dos Advogados como conselheiro, mas sempre muito dedicado, sempre participando ativamente de todas as demandas que vinham para mim. Então, tive a oportunidade de ser vice-presidente da chapa liderada por Luiz Viana. E sendo vice-presidente Luiz Viana, a gente se dedicou desde o primeiro dia, acordando e dormindo, vivendo os problemas da advocacia. Depois disso, sou hoje conselheiro federal. Isso me deu uma experiência muito grande, me deu uma visão muito ampla da advocacia, desde o interior do Estado, na subseção, até a realidade do Conselho Federal. Eu acredito que foi por causa dessa experiência que uma quantidade grande de colegas, uma quantidade grande de pessoas me convocou para este desafio, que é o desafio de suceder o presidente Luiz Viana. Mas então, quais seriam agora os principais desafios, o senhor estando à frente da Ordem dos Advogados aqui na Bahia? Eu acho que o principal desafio da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui na Bahia, é enfrentar a crise de ineficiência do Poder Judiciário. A advocacia vive um momento difícil, vive um momento de grave crise. A justiça não tem juiz, a justiça não tem servidor. São 35%, os números são do CNJ, 35% dos cargos de juízes não providos. É preciso que a gente, que tem feito um grande enfrentamento desta crise, é preciso que a gente tenha uma capacidade de articulação com os poderes públicos e, não conseguindo pela articulação, uma capacidade de enfrentamento para superar essa realidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Por quê? Porque a advocacia padece desta situação. Imagine, por exemplo, que um advogado hoje, ele distribui uma ação, essa ação pode demorar vários anos. E o que é que acontece com isso? O advogado deixa de ganhar dinheiro na prática, na vida real. E além de deixar de ganhar dinheiro, ele perde cliente. Por que ele perde cliente? Porque há um desestímulo da sociedade. A sociedade deixa de buscar o judiciário e, consequentemente, deixa de contratar advogados. Pois é, essa questão da crise do judiciário é importante a gente dizer e ressaltar isso, porque atinge, claro, diretamente a categoria, mas atinge diretamente também a sociedade. E essa questão dos déficits de juízes no Estado, o fechamento de comarcas no interior, de que maneira o senhor, à frente da OAB aqui na Bahia, pretende enfrentar esses problemas? Qual seria a primeira atitude em relação a isso? Olha, na verdade é que esse enfrentamento já ocorre hoje. Se você for observar, a OAB da Bahia, ao longo desses anos, adotou diversas medidas para que esta situação seja transformada. Você citou, por exemplo, a questão do fechamento de comarcas. O tribunal queria fechar 101 comarcas. A OAB liderou uma grande cruzada na sociedade civil, fez uma movimentação em várias subseções, movimentações aqui na capital, foi ao tribunal, movimentou até a agenda política, deputados e tudo mais, e conseguimos evitar o fechamento de 68 comarcas. Da mesma forma, impedimos que o Tribunal de Justiça aumentasse o número de desembargadores quando a gente precisa de juiz ao mesmo tempo. O que é que eu penso? Eu penso que a Ordem agora tem que dar um passo à frente. Eu acho que a gente faz esse enfrentamento e faz esse enfrentamento da forma correta, mas é preciso efetivar algo que o presidente Luiz Viana tentou bastante e não conseguiu. O presidente Luiz Viana propôs ao Tribunal de Justiça, propôs à Assembleia Legislativa, ao próprio governador, que seja feito um plano de reestruturação do Poder Judiciário. É isso que é preciso fazer. É preciso que o Poder Judiciário e os demais poderes entendam que a situação da Justiça é uma situação caótica e é preciso parar para acertar isso. Ou para acertar, ou a situação vai piorar cada vez mais. É preciso que em algum momento se diga, olha, faltam tantos juízes e nós vamos tomar as providências assim, neste prazo, para contratar os juízes e contratar os servidores. Eu tenho dito o seguinte, o tribunal, ao longo desse período, ele tem adotado diversas medidas. Tem boa vontade em muitos casos, mas a verdade é que está enxugando o gelo.
Qualquer outro mutirão é enxugar gelo. Só vai resolver o problema do Judiciário da Bahia quando o quadro de magistrados, o quadro de servidores estiver completo. Mas como fazer isso, então? Então, como sensibilizar o governo para que isso realmente aconteça? Não existe uma receita de bolo. As pessoas muitas vezes querem soluções muito fáceis e muito simples, e isso não existe. A gente está aí para enfrentar uma situação difícil. Então, o que nós precisamos é fazer uma construção, é ter a capacidade, a coragem e a capacidade para fazer uma construção. Primeiro pelo diálogo, primeiro tentando convencer os poderes públicos de que é necessário fazer isso. E não conseguindo pelo diálogo, fazer a pressão. A Ordem fez uma série de pressões em relação ao Tribunal de Justiça, em relação a diversos temas, e teve sucesso em relação a eles. Eu acho que neste tema agora, a gente precisa realmente avançar, a gente precisa construir, e é preciso que a sociedade participe disso, que a advocacia participe disso, e eu tenho uma certeza que a gente conseguindo fazer a mobilização da advocacia, a gente conseguindo fazer a mobilização da sociedade, a gente vai ter sucesso sim em construir um judiciário melhor aqui na Bahia. Há uma crítica forte em relação às prerrogativas dos advogados, que muitas vezes são violadas. Queria saber da opinião do senhor se isso realmente acontece e o que é que o senhor pretende fazer para mudar, se isso realmente acontece. Acontece sim, porque está na cultura do brasileiro. E aqui na Bahia, de forma especial, a violação às prerrogativas. A regra é a violação, não é o respeito. Eu tenho dito o seguinte, a OAB da Bahia, na gestão Luiz Viana, ela se preparou para enfrentar a violação de prerrogativas. Hoje, nós temos uma comissão que efetivamente funciona. Ela enfrenta a violação ocorrida. Nós temos um plantão que funciona 24 horas, todos os dias da semana. Se o advogado precisar, segunda, terça, quarta, sábado, domingo, a qualquer hora da madrugada, esse plantão funciona e o advogado atende. Nós temos uma procuradoria que hoje está preparada para fazer esse enfrentamento, porque a Ordem fez isso. Mas o que é que acontece? Nós estamos fazendo um enfrentamento das prerrogativas que aconteceram. A gente precisa mudar essa realidade. O presidente Luiz Viana começou a mudar essa realidade com as caravanas. Porque as caravanas, ao mesmo tempo que elas vão ao interior, que elas vão aos magistrados aqui da capital para dizer, olha, não aceitamos o que vocês fizeram, aproveita para também dizer, nós precisamos mudar essa realidade. E nós precisamos mudar essa realidade como? Pela cultura, pela educação. A gente precisa começar a fazer um trabalho para evitar que aconteçam novas violações. E de que maneira fazer esse trabalho? Pela educação. Pela educação. Você olha diversos exemplos. Eu lembro, quando eu era criança, eu andava, por exemplo, em bagageiro de carro. Eu lembro, quando eu era mais novo, que as pessoas fumavam em qualquer lugar. Hoje você não vê criança andando em bagageiro do carro, nem você vê as pessoas fumando em qualquer lugar. Por quê? Pela cultura. Mudou. A gente precisa fazer um trabalho para que as pessoas entendam, Carolina, por que existem as prerrogativas, a quem elas se destinam, a quem elas protegem. Prerrogativa é fundamental para o exercício da profissão. Você é um jornalista, você consegue imaginar um jornalista exercer a sua profissão sem a prerrogativa do sigilo da fonte? Não, é impossível. É impossível. A mesma coisa, como é que um advogado vai exercer a sua profissão se ele não tem, por exemplo, a imunidade para dizer nos autos o que ele precisa dizer? Vai ficar temeroso do que um magistrado vai fazer contra ele? Não pode. Então, as prerrogativas têm essa importância. E eu acredito que a gente tem a possibilidade, além de aumentar, além de ampliar a nossa comissão de prerrogativas, além de ampliar a nossa procuradoria, eu acredito que a gente pode sim fazer um trabalho de educação para que os servidores, para que os magistrados, para que a própria advocacia tenha essa consciência da importância das prerrogativas. A gente vai dar um rápido intervalo. O Band Entrevista volta em instantes. O Band Entrevista de hoje recebe o advogado Fabrício Castro, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia. Doutor Fabrício, vamos falar um pouquinho sobre a questão da advocacia no interior do Estado, quais são as principais dificuldades e como o senhor pretende enfrentar isso à frente da Ordem. Olha, a advocacia do interior do Estado foi uma advocacia que foi acolhida pela gestão do presidente Luiz Viana. Nunca na história da OAB a advocacia do interior teve tanta vez e tanta voz. Tanto é assim que há esse reconhecimento. Para você ter ideia, na gestão passada, na eleição passada, de cada 4 votos, 3 foram no presidente Luiz Viana. Um reconhecimento do interior ao presidente Luiz Viana. Mas a advocacia do interior, ela vive um problema que também a da capital vive, mas no interior é mais acentuado, que é a falta de juiz. No interior, em algumas comarcas, a realidade é muito triste, mas muito triste mesmo.
não só naquelas cidades em que as comarcas foram fechadas, mas mesmo onde a comarca não foi fechada, muitas vezes não tem magistrado, não tem servidor. O advogado fica sem trabalho. Por que ele fica sem trabalho? Porque os processos não andam. Se os processos não andam, a sociedade deixa de buscar a justiça. É um ciclo vicioso. É uma situação muito difícil. Agora, uma outra dificuldade, não só do interior do estado, mas também na capital, a dificuldade de empreender, dos advogados que abrem escritórios e muitas vezes não conseguem manter esse escritório, porque também talvez falte uma capacitação de gestão mesmo, porque não basta só ser advogado, saber sobre direito, mas saber também gerir um negócio, né? Não deixa de ser um negócio um escritório. Olha, no Brasil de hoje, começar qualquer negócio é difícil. Nós vivemos uma crise econômica assustadora, uma crise misturada, crise econômica, crise social, crise política. No caso da advocacia, essa crise é pior, porque você junta todas as crises e ainda tem a crise do Poder Judiciário. Então é difícil para todo mundo. Para quem começa, muito mais. Mas o que é que eu tenho dito? A Ordem fez, nesses últimos anos, o que nunca tinha feito. A Ordem deu condições, fez vários cursos, não só na capital, mas também no interior, para capacitar o advogado. O advogado teve a oportunidade, pela Escola da Advocacia, e não só pela Escola da Advocacia, o próprio Conselho de Jovens fez uma série de eventos, uma série de cursos para capacitar a jovem advocacia. Eu acredito que a gente pode melhorar isso? Pode. Vamos avançar nesse sentido. Mas acho, sinceramente, penso que a grande dificuldade de iniciar hoje é por causa da crise do Poder Judiciário, da falta de juiz, da falta de servidor, que impede que as causas cheguem, que as causas tenham uma tramitação natural e que, portanto, a advocacia percorra com naturalidade. Mas como levar essa capacitação? O senhor está dizendo que já existe um projeto de levar, isso já acontece atualmente, de levar um projeto de capacitação para o interior do estado. O senhor acredita que o que já existe hoje é suficiente, é eficiente ou precisa de um avanço melhor nisso em relação à capacitação de gestão de escritórios, mas também de atualização desses próprios profissionais? A Escola da Advocacia, nos últimos anos, atendeu 40 mil advogados, capacitou 40 mil advogados, desses 12 mil no interior do estado. Mas é claro que precisa fazer mais. É por isso que a minha chapa é Avança OAB. Avança OAB porque a gente reconhece que muito foi feito, mas reconhece também que muito mais precisa ser feito. Eu tenho 2 projetos muito objetivos que vão melhorar essa situação. Com relação à escola, nós vamos primeiro regionalizar. A escola já está interiorizada. A escola hoje já chega em todas as subseções do estado. Mas agora nós vamos regionalizar a gestão da escola. Fazer com que a gestão da escola esteja mais próxima do advogado. E, em segundo lugar, nós vamos incentivar os cursos online. A OAB da Bahia, a Escola da Advocacia da Bahia, já começou a fazer cursos online. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acelerar na utilização de cursos online. Eu acredito que isso vai facilitar a vida do advogado. E o mesmo curso vai poder ser visto pelo advogado da capital, pelo advogado do interior, em qualquer hora, em qualquer momento. Doutor Fabrício, o senhor acha que esses problemas que o senhor pontuou aqui, de alguma maneira, acabam incentivando para que os jovens advogados ou os recém-formados não atuem na advocacia e acabem preferindo ir para o concurso público? Quando houve esse aumento desenfreado de faculdades, hoje já tem uma grande quantidade de estudantes que já entram na faculdade, muitas vezes, querendo a carreira pública. É muito comum hoje pessoas que vêm de outras profissões terem a intenção de fazer direito. E a maioria delas já entra com a perspectiva de ter uma segurança, de ter o serviço público. O que é que eu sempre digo? Eu digo o seguinte, a perspectiva que o profissional deve ter é de seguir a sua vocação. Se o profissional quer ser juiz, ele vai estudar para ser um bom juiz. Se ele tem a perspectiva de ser promotor, ele vai estudar para ser promotor. Mas se a vocação dele é a advocacia, que ele fique na advocacia. Advocacia é uma grande profissão. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Mas é possível, sim, superar essas dificuldades. É uma profissão digna, é uma profissão que dá ao advogado a condição de viver e criar sua família com muita tranquilidade. Se fala muito em relação à precarização da profissão, principalmente por conta dos salários. Há como a OAB atuar em relação a isso, por exemplo, ao salário base da profissão? A OAB atuou nesse assunto. A OAB criou, na primeira gestão do presidente Luiz Viana, o Conselho de Jovens. O que é que o Conselho de Jovens fez? O Conselho de Jovens tem uma força política muito grande, porque ele fala por 60% da advocacia. Esse conselho aprovou um piso. Esse piso foi encaminhado ao Conselho da OAB, o Conselho da OAB votou e encaminhou ao governador do estado. Por que encaminhou ao governador do estado? Porque o piso ele só pode ser fixado de 2 formas. Ou
por convenção coletiva, e na Bahia não é possível convenção coletiva, porque não existe sindicato da sociedade de advogados, ou por lei estadual. E a lei estadual, a iniciativa tem que ser do governador do Estado. Esse assunto já está na mão do governador do Estado há bastante tempo. A gente tem cobrado firmemente do governador. O presidente Luiz Viana deu entrevista nesse sentido, eu também. Nós fizemos petições públicas cobrando dele, fizemos diversos movimentos de pressão, inclusive na própria imprensa. E tenho notícias que são boas. Quais são essas notícias? Apesar do longo tempo, o assunto tem caminhado dentro do governo do Estado. Já há um parecer favorável no âmbito da Procuradoria do Estado e eu acredito que em breve tempo a advocacia poderá sim ter um piso salarial aqui na Bahia. E em relação à equiparação de salários, né? Assim como em outras profissões, há a crítica da diferença de salários entre homens e mulheres. No caso da advocacia, entre advogados e advogadas. Como é essa realidade hoje e o que é que o senhor pretende fazer à frente da OAB em relação a esse assunto? Olha, essa campanha é interessante porque ela nos permite conhecer cada vez mais a realidade. E uma coisa que eu constatei nessa campanha, visitando os escritórios, é que a maioria dos escritórios tem mais mulheres trabalhando do que homens. É impressionante a participação das mulheres hoje na advocacia. A minha chapa é uma chapa que já tem uma história de dar espaço às mulheres. As mulheres, hoje na gestão Luiz Viana, ela já tem um grande espaço. E a minha chapa está fazendo uma grande inovação. A inovação no Brasil. 50% do Conselho Seccional formado por mulheres. Quero dizer ao advogado, a advogada que está nos ouvindo agora, que o Conselho Seccional é o órgão supremo, é o maior órgão do Conselho da OAB. Por quê? Porque é o Conselho Seccional que pode decidir, em última instância, todas as decisões da OAB. Então, a gente tem uma política de paridade de verdade. Nesta gestão já fizemos diversos movimentos no sentido de garantir uma participação melhor, de garantir os direitos da mulher. Aprovamos o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada e eu tenho a certeza que nos próximos 3 anos, com a participação desses 50% de mulheres, a gente vai garantir para as mulheres uma condição muito melhor. Tá certo, doutor Fabrício, a gente vai para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta em instantes. O Band Entrevista de hoje recebe o advogado Fabrício Castro, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Bahia. Doutor Fabrício, a gente falou sobre as mulheres, em relação à atuação das mulheres na advocacia aqui na Bahia, em relação à equiparação de salários, mas em relação, por exemplo, à comunidade LGBT, aos índios, aos negros, como o senhor pretende atuar à frente da OAB? Olha, a OAB é uma entidade, eu sempre comparo com as outras entidades corporativas, e ela é diferente por isso, porque a OAB é a voz constitucional do cidadão, ela tem que se abrir para toda a sociedade. Todos esses temas são importantes. Eu fico à vontade para falar sobre essas questões, porque participo de uma gestão que acolheu todos esses temas. Nós criamos comissões para tratar da temática LGBT, para tratar da temática da advocacia negra, demos todos os espaços, fizemos vários eventos, enfim, a OAB tem que ser aberta a todos esses temas de interesse da sociedade. E nós vamos avançar, nós vamos abraçar todas essas questões, porque eu acho que é muito importante na sociedade hoje. Por exemplo, a intolerância religiosa, que é um problema que nós vemos com frequência na sociedade, como a OAB pode atuar em relação a isso e aproximar a ordem da própria sociedade? A OAB já tem uma comissão de intolerância religiosa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a conselheira Maíra Vida, que foi quem implantou essa comissão na OAB e faz um grande trabalho, um trabalho de reconhecimento nacional. A OAB Bahia tem sido convidada pelo sistema OAB em todo o Brasil para tratar dessa matéria, porque a conselheira Maíra Vida é quem toca esse tema e toca com muita competência. Nós falamos também nos blocos anteriores em relação à capacitação dos advogados, principalmente no interior do Estado, os projetos para isso, mas em relação ao ensino do direito em geral. A gente vê muitas faculdades funcionando na cidade, no Estado, faculdades abrindo. Qual é a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à qualidade do ensino superior da área de direito aqui na Bahia e de que maneira a OAB pode atuar em relação a isso? O ensino na Bahia, em regra, é muito ruim. Eu fiz vestibular no ano de 1993. Naquela época, Salvador tinha 2 faculdades. Era muito pouco. Mas hoje, o número que nós temos hoje é exagerado no estado da Bahia. Temos aproximadamente 60 faculdades.
E, evidentemente, nem todas têm a mesma condição. O que é que acontece? O Ministério da Educação e da Cultura, o Ministério da Educação, ele pode abrir o curso independentemente da vontade da ordem. A OAB tem uma comissão de ensino no Conselho Federal que dá o parecer. E muitas vezes, na maioria das vezes, dá o parecer contrário e, mesmo assim, o Ministério da Educação, numa política equivocada, autoriza o funcionamento da faculdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa muito pragmática. A OAB não tem o poder de impedir a abertura de cursos, de impedir essa política educacional. Mas eu tenho dito o seguinte, e coloquei isso na minha plataforma de campanha, a OAB tem o poder de fiscalizar. E quem tem o poder de fiscalizar tem o poder de dizer se aquela faculdade está funcionando bem ou se está funcionando mal. E a gente tem como medir esse funcionamento. E eu penso que se ela está funcionando mal, eu posso exigir ou o fechamento ou, pelo menos, a suspensão das matrículas. Eu vou fazer isso. A Comissão de Ensino Jurídico da Bahia, em conjunto com o Conselho Federal, a comissão vai fazer a fiscalização. Fazendo a fiscalização, identificando que o serviço educacional ali prestado está ruim, nós vamos pedir a suspensão das matrículas. Eu tenho certeza que, na primeira vez que conseguirmos alguma decisão nesse sentido, vai chamar a atenção. E na hora que chamar a atenção, aquela universidade, aquela faculdade que tiver o seu curso, vai passar a cuidar da qualidade do curso, porque não quererá ter a OAB no calo dela. Mas, por exemplo, essa fiscalização e essa atuação também já acontece de alguma maneira nos exames da ordem, né? São duas coisas distintas. A fiscalização acontece nas faculdades. Mas a atuação em relação à qualidade, porque são 2 exames hoje por ano, não é isso? São 2 exames. O exame da ordem, na verdade, é a consequência do ensino ruim. É né? isso. Posso pegar, por exemplo, uma faculdade. Se ela tem, por exemplo, 100 alunos fazendo o exame de ordem e os alunos dessa faculdade não passam, eu acho que esse é um indicativo de que ela não está funcionando bem. Uma coisa é um número menor de alunos não passar no exame de ordem. Mas se você tem uma incidência muito grande, tem alguma coisa errada, é uma coisa generalizada. Eu acho que a OAB pode mudar a forma de atuação. E eu penso fazer isso, estou fazendo essa proposta à classe de forma muito objetiva. No exercício da fiscalização, a gente dá um passo a mais e exigir a suspensão das matrículas daqueles cursos que estiverem prestando um serviço ruim. E o senhor percebe isso hoje nos exames que acontecem durante o ano, nos 2 exames, percebe uma baixa aprovação em relação aos estudantes, os que são recém-formados aqui na Bahia? Eu não acho que o exame da ordem tem uma baixa aprovação. É preciso ler direito esses dados. Eu queria ver, por exemplo, qual é a aprovação daqueles que fazem o exame de ordem, por exemplo, pela primeira vez. Eu queria ver, por exemplo, a aprovação do exame de ordem por faculdades. O exame de ordem, ele não é um exame difícil. Ele é um exame que mede minimamente se a pessoa tem a condição de exercer a profissão. Agora, pode ser usado como um critério pela ordem para aferir se as faculdades estão tendo um bom curso ou não. Doutor Fabrício, mudando um pouquinho de assunto em relação à reeleição dentro da OAB, qual a sua posição em relação a isso? Eu respeito a história de quem foi reeleito, apoiei a reeleição do presidente Luiz Viana, acho que foi bom para a ordem ele ter sido reeleito, mas eu penso que, em regra, a reeleição não é uma coisa boa. Vamos falar um pouquinho em relação à relação da política com a OAB, que muitas vezes acaba sendo inevitável. O senhor acha que esse tipo de relação pode atrapalhar a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil? Claro que pode. Você não pode ter uma relação política próxima com ninguém. A ordem, é preciso que você tenha capacidade de diálogo e, ao mesmo tempo, capacidade de enfrentamento. Você não pode ter um alinhamento com a política. A gente tem que ter uma comunicação com a política, mas um alinhamento é muito ruim. Observe aqui na Bahia, por exemplo, a nossa gestão, nos últimos anos, enfrentou o governo do Estado quando foi necessário, por exemplo, no caso do Cabula, um caso que tem uma repercussão nacional. Pedimos a federalização do caso do Cabula, fizemos aqui também um enfrentamento muito grande com a Prefeitura de Salvador no caso do IPTU. Para isso, é preciso que você tenha independência, que você não tenha nenhum atrelamento e não tenha dúvidas. A nossa história de vida é essa, é de ter independência, é de ter coragem e de ter equilíbrio para tratar com a política. Doutor Fabrício, nós estamos no finalzinho da nossa entrevista, eu vou deixar esses últimos minutinhos para o senhor fazer a sua consideração final. Eu quero agradecer à emissora a oportunidade de falar aqui para toda a Bahia. Quero dizer que no dia 21 de novembro nós vamos eleger
o novo conselho da OAB, o novo presidente da OAB. Eu coloco o meu nome à disposição da classe. Quero dizer que sou um jovem, mas sou um jovem já experiente, sou um jovem já experimentado, sou um jovem que a advocacia já conhece o resultado do meu trabalho. Um trabalho que vem sendo aprovado ao longo das últimas 2 gestões, ao lado de Luiz Viana, de quem eu estive ao lado todos os dias nos últimos 5 anos. Quero dizer que eu tenho a coragem já demonstrada nos diversos enfrentamentos e, ao mesmo tempo, eu tenho o equilíbrio. O equilíbrio necessário, porque ao mesmo tempo que a gente faz o enfrentamento com a autoridade, com essa mesma autoridade, a gente tem que ter a capacidade de diálogo. Eu acho que a gente tem essas características, a juventude, a experiência, a coragem e o equilíbrio necessários para conduzir a classe nos próximos 3 anos. Por isso eu quero pedir a você, advogado, a você, advogada, que no dia 21 de novembro marque lá 86. 86, avança a OAB, Fabrício, presidente. Muito obrigado. Doutor Fabrício, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu desejo ser uma boa eleição e, se for eleito, uma boa gestão também. Com certeza, muito obrigado. Obrigada. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana até segunda-feira.